durante séculos, o Vaticano foi símbolo de fé, espiritualidade e poder absoluto. Mas por trás das paredes douradas, entre vitrais e orações, escondem-se segredos que jamais foram revelados ao público. Hoje, você vai conhecer os papas que chocaram o mundo. Escândalos, crimes, conspirações. E o lado obscuro da instituição mais poderosa da Terra. O Papa do Escândalo, João XII, a degeneração no trono de Pedro. No século X. Uma época turbulenta e marcada por invasões e disputas de poder na Europa, um jovem de apenas 18 anos assume o trono de Pedro. Seu nome? João XII. Imagine a Roma daquele período, uma cidade em ruínas, a sombra do antigo império pairando sobre ela, e a igreja buscando consolidar sua influência em meio ao caos feudal. A ascensão de um jovem inexperiente como João XII já era um prenúncio de problemas. Sua fama? O papa mais pecador da história da Igreja Católica. Relatos da época, vindos de cronistas e até de concílios convocados para julgá-lo, descrevem um Vaticano entregue ao caos moral e à corrupção desenfreada. João XII promovia orgias dentro do Palácio Papal, transformando o centro da cristandade em palco de banquetes e libertinagem. Roubava os tesouros da igreja, vendendo objetos sagrados e propriedades para sustentar seus prazeres e sua corte. Vendia cargos religiosos como quem vende pão na feira, a chamada simonia, um pecado grave para a igreja, mas prática comum sob seu pontificado. E o mais grave, era acusado de incesto, com suas próprias irmãs, e até assassinato de figuras importantes que se opunham a ele. Diziam que o Vaticano sob seu comando parecia mais um bordel do que um santuário, uma afronta aos fiéis e um escândalo para a cristandade. Como um jovem com tamanha reputação chegou ao poder? Quais as forças políticas da época que o sustentaram brevemente no trono de Pedro? E o fim? Trágico. Morto por um marido traído. Sim, o Papa foi morto, em plena cama de adultério. Um final chocante para um pontificado que manchou a história da Igreja e levanta questões sobre a fragilidade do poder e a natureza humana, mesmo nos lugares mais sagrados. A dinastia dos Borgia, Papa Alexandre VI, poder, luxúria e maquiavelismo no Vaticano. Avançamos para o século XV. A Renascença italiana floresce, um período de grande efervescência cultural, mas também de intensa competição política entre as cidades-estado. Rodrigo Borgia. O nome por trás do Papa Alexandre VI. Um homem de grande inteligência e ambição desmedida, que soube usar a influência da Igreja para construir um verdadeiro império familiar. Ele transformou o papado em um império, mas não um império de fé. E sim, de intrigas, venenos e corrupção, utilizando todos os meios necessários para alcançar seus objetivos e consolidar o poder de sua família. Suas festas eram regadas à luxúria e poder, com banquetes suntuosos e a presença de figuras importantes da época, muitas vezes envolvidas em esquemas e alianças. Colocou seus filhos em cargos de influência, nomeando-os cardeais e utilizando sua posição para negociar casamentos vantajosos e obter territórios. Manipulou reis e cardeais com maestria, tecendo alianças e desfazendo-as conforme seus interesses, demonstrando uma visão pragmática e maquiavélica do poder. Lucrécia e César Borgia eram peça-chave no seu jogo, figuras controversas cercadas de rumores de incesto, assassinatos e ambição desmedida. Ali, no coração da fé cristã, reinava uma dinastia mafiosa, onde a lei divina parecia submetida aos interesses de uma família sedenta por poder. Como a Igreja, teoricamente guiada por princípios espirituais, permitiu a ascensão e a atuação de um Papa como Alexandre VI? Quais as consequências de seu pontificado para a imagem da instituição? A influência dos Borgia ainda ecoa nos corredores da história, um lembrete sombrio de como o poder temporal pode corromper até mesmo a mais alta autoridade religiosa. João Paulo I, a morte que nunca se explicou, mistério e conspiração nos muros do Vaticano. Avançamos séculos e chegamos ao final do século XX. Em 1978, em um conclave marcado por esperanças de renovação, João Paulo I é eleito Papa. Carismático, sorridente, humano, ele cativou o mundo com sua simplicidade e sua mensagem de paz e humildade. Seu papado, porém, seria um dos mais curtos da história. 33 dias depois, está morto.
Uma morte súbita, no auge da saúde aparente, sem autópsia oficial e envolta em um véu de segredos e inconsistências. A versão oficial, um ataque cardíaco. Mas muitas perguntas permaneceram sem resposta, alimentando teorias da conspiração que persistem até hoje. Ele havia prometido limpar o Vaticano, expurgar a corrupção e trazer mais transparência para as finanças da Igreja. Investigar o Banco da Igreja, o controverso Instituto para as Obras de Religião, IOR, envolvido em escândalos financeiros e ligações com a máfia. Romper com a máfia e os corruptos que, segundo relatos, tinham forte influência dentro do Vaticano. Mas o tempo não permitiu. Muitos acreditam que ele foi silenciado, vítima de forças poderosas que se sentiram ameaçadas por suas reformas. Para sempre. Quais os reais motivos de sua morte? Quem se beneficiaria com seu desaparecimento repentino? As respostas para essas perguntas ainda permanecem um mistério nos anais do Vaticano. A breve passagem de João Paulo I pelo papado deixou um legado de dúvidas e um sombrio lembrete de que mesmo nos tempos modernos, segredos obscuros podem se esconder por trás dos muros do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano, o conhecimento proibido da Igreja? Nas profundezas da cidade do Vaticano. Trancados em cofres subterrâneos, protegidos por inúmeras camadas de segurança, existem documentos que nenhum papa quer que você veja. Uma vasta coleção de manuscritos antigos, cartas, bulas papais e registros históricos que abrangem séculos de história da Igreja e do mundo. Textos antigos que poderiam reescrever a história do cristianismo, revelando controvérsias e segredos há muito tempo enterrados. Relatos de possessões demoníacas, exorcismos e fenômenos inexplicáveis que desafiam a compreensão moderna. Acusações internas de heresia, corrupção e disputas de poder que mancharam a imagem da Igreja ao longo dos séculos. Mistérios enterrados com o tempo, segredos de famílias nobres, intrigas políticas e até mesmo possíveis conexões com eventos históricos enigmáticos. O acesso a esses arquivos é extremamente restrito, concedido apenas a poucos estudiosos selecionados, alimentando a curiosidade e as teorias sobre o que realmente se esconde ali. Estarão os segredos do mundo, as respostas para grandes enigmas da humanidade, escondidos atrás desses portões? O que a Igreja teme que seja revelado? Que verdades incomodas repousam sob o olhar vigilante dos guardiões dos arquivos secretos? A aura de mistério que envolve esses documentos continua a fascinar e intrigar, convidando-nos a imaginar os segredos que o tempo e o poder tentaram ocultar. Entre luzes e sombras, a grandiosidade da fé e a fragilidade humana. O papado carrega glórias, de santos e mártires, e trevas, de escândalos e conspirações. A história do Vaticano é um mosaico complexo de espiritualidade e poder temporal, de devoção e de intriga. O que você ouviu aqui é apenas a ponta do iceberg, algumas das histórias mais chocantes que emergiram dos anais da Igreja. Muitos segredos ainda dormem sob as cúpulas de Roma, aguardando o momento de serem revelados, talvez em algum documento esquecido nos arquivos secretos. Mas um dia, com o avanço da pesquisa histórica e a abertura de novos arquivos, podem vir à tona, desafiando nossas percepções sobre a fé e o poder. Se você quer continuar descobrindo os mistérios da fé, da história, e do poder oculto que moldou o nosso mundo, inscreva-se agora no canal. Ative o sino para não perder as próximas revelações. Deixe seu comentário com suas teorias e perguntas. E prepare-se para ver o que ninguém mais teve coragem de contar. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a desvendar os segredos do Vaticano. Obrigado por acompanhar esta jornada sombria e fascinante. Até a próxima!